Os sinos da igreja de Santa Cruz ecoavam pelas ruas antigas de Coimbra quando Miguel desceu do autocarro. Trazia uma mala gasta e um olhar vazio. A cidade parecia a mesma de sempre. O rio Mondego corria lento, as pombas sobrevoavam o mosteiro. Mas dentro dele, tudo tinha mudado. Ele acabara de cumprir 8 anos de prisão por um erro que destruiu não só a sua vida, mas a de uma família inteira. Um erro que começou numa noite de chuva, com álcool, raiva e uma direção perdida. Miguel tinha atropelado uma mulher e ela morreu na hora. Desde então, cada gota de chuva o fazia lembrar do som do impacto, dos gritos e do terrível silêncio que se seguiu. O tribunal, o rosto pálido da filha da mulher, o olhar de reprovação de todos, tudo o condenou muito mais do que a própria sentença. Agora, livre, ele regressava a Coimbra simplesmente porque não tinha para onde ir. Sem casa, sem amigos, sem fé. Encontrou abrigo num albergue modesto, administrado por freiras junto à velha ponte. As irmãs receberam-no com uma serenidade que ele não conseguia entender. Todos merecem um recomeço, Miguel, dizia a irmã Teresa enquanto lhe servia uma sopa quente. Mas ele não acreditava nisso. Como é que alguém pode recomeçar quando destruiu o futuro de outra pessoa? Nos primeiros dias, Miguel caminhava sem rumo pelas ruelas estreitas, evitando sempre cruzar olhares. Sentia-se um fantasma na sua própria cidade. Certa tarde, para fugir do frio, entrou na biblioteca pública e pegou num livro ao acaso. Ao abri-lo, uma folha caiu de entre as páginas. Era uma fotografia antiga. Uma mulher e uma menina na beira do rio, sorrindo. No verso, uma frase escrita à mão: para que o amor sobreviva à dor. As mãos de Miguel começaram a tremer. Ele reconheceu a mulher da foto. Era a mesma que ele tinha matado. O chão pareceu girar. Ele quis devolver o livro, fugir dali, mas não conseguiu. Foi então que ouviu a voz da bibliotecária. Bonita, não é? Essa foto estava num acervo de doações. A menina cresceu e doa livros em memória da mãe todos os anos. O coração de Miguel parou. A menina, a filha, ela ainda vivia em Coimbra. Naquela noite, Miguel não dormiu. O rosto da criança da fotografia perseguiu-o a noite inteira. Durante anos ele sonhou em pedir perdão, mas nunca teve coragem. Agora, o destino parecia colocá-lo mais uma vez diante do seu passado. No dia seguinte, voltou à biblioteca e, com a voz trêmula, perguntou o nome da doadora. A funcionária respondeu prontamente. Chama-se Clara Mendes, dá aulas de música no conservatório. Clara, o mesmo nome que aparecia nos registros do processo. O nome que ele tentava desesperadamente esquecer. Miguel passou o resto do dia em frente ao conservatório, observando de longe. Viu Clara sair com os cabelos castanhos soltos, sorrindo para as crianças que terminavam as aulas. Ela parecia serena, mas havia algo nos seus olhos. Uma melancolia contida, uma certa distância do mundo. Ele queria falar, mas as pernas não lhe obedeciam. A culpa paralisava-o. Enquanto isso, no albergue, as freiras notaram a sua crescente inquietação. A irmã Teresa chamou-o para conversar. Deus não te trouxe de volta a esta cidade por acaso, disse ela com a sua calma habitual. Miguel respondeu, amargo. Deus não me trouxe. Ele abandonou-me no dia em que eu matei aquela mulher. A freira apenas sorriu e respondeu, Deus nunca abandona, somos nós que fugimos. Aquelas palavras ficaram na mente de Miguel como uma semente. E na semana seguinte, ele tomou uma decisão. Iria tentar reparar o que tinha feito, mesmo que soubesse que era impossível. Procurou emprego e, por uma ironia do destino, conseguiu trabalho como zelador noturno no mesmo conservatório onde Clara lecionava. Ninguém ali sabia quem ele era. À noite, ele limpava as salas, afinava os pianos, recolhia partituras e, em silêncio, escutava Clara tocar. As notas que ela tocava ecoavam pelos corredores vazios,
como se cada melodia fosse uma oração, uma conversa com alguém que já não estava ali. Ele sentia a sua dor e o seu amor em cada tecla. Um dia, ao final de uma aula, Clara esqueceu uma pasta no salão. Miguel, hesitante, entrou para a devolver. Ela viu-o e sorriu educadamente. "O senhor trabalha aqui agora? Ainda bem, deixei uns papéis." Ele apenas assentiu com a cabeça, incapaz de dizer o próprio nome. A sua identidade era o seu maior crime. Durante meses, eles cruzaram olhares nos corredores. Partilharam pequenos sorrisos, mas não palavras. A distância era segura. Até que uma tempestade violenta alagou parte do conservatório, colocando-os lado a lado numa corrida contra o tempo para salvar os instrumentos. No meio do caos, Miguel, sem querer, revelou que sabia consertar pianos. Clara, impressionada e grata, convidou-o a ajudá-la. Enquanto trabalhavam juntos no piano danificado, o silêncio entre eles finalmente começou a quebrar. "O senhor é daqui de Coimbra?" perguntou ela. Miguel respirou fundo antes de responder. "Fui há muito tempo." Clara olhou para ele curiosa. "E voltou por quê?" Ele olhou para as teclas do piano, para as suas mãos que um dia causaram tanta dor, e respondeu com toda a sinceridade que conseguiu reunir. "Porque ainda há algo que eu preciso de consertar." O que acontecerá quando Clara descobrir a verdadeira identidade do homem que tem ajudado? Será o perdão possível, ou será que algumas feridas são demasiado profundas para sarar? Esta é uma história sobre culpa, redenção e a esperança de que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz de um novo começo pode brilhar. Ela sorriu sem entender a profundidade da resposta, mas naquela noite, sozinha, Clara sonhou com o rosto da mãe, e no sonho ouviu uma voz dizer: "O perdão é a ponte entre dois mundos quebrados." As semanas passaram. Miguel continuava no conservatório, sempre discreto, sempre à distância, mas a convivência com Clara começou a mudar algo nele. Ela não sabia quem ele era, e talvez por isso o tratava com respeito, até com carinho. Era como se, ao olhar para ele, visse alguém bom. E Miguel, pela primeira vez em anos, começou a acreditar que ainda poderia ser. Certa tarde, Clara o encontrou sentado nas escadas, olhando a chuva cair sobre o rio. "Gosta de ver a chuva?" perguntou ela. Ele respondeu: "Durante muito tempo, ela me lembrava um erro. Agora é como se lavasse o que restou." Clara o observou com curiosidade. "Todos temos algo a lavar, não é?" Miguel sorriu com os olhos marejados. "Alguns mais do que outros." Ela sentou ao lado dele. "Eu também perdi alguém, há muitos anos, mas aprendi que a dor não desaparece, só muda de forma." Essas palavras atravessaram Miguel como um raio. Ele quis dizer tudo ali mesmo, contar que fora ele o responsável, que aquele erro o havia consumido por dentro. Mas o medo venceu. Nos dias seguintes, ele orava em silêncio, mesmo sem fé, pedindo um sinal. E o sinal veio de forma inesperada. Clara organizou um concerto beneficente em memória da mãe no próprio conservatório. Miguel seria o responsável pela manutenção do palco e da iluminação. Na noite do concerto, o salão estava cheio. Clara subiu ao palco e disse: "Esta música é para todos os que acreditam que o amor é mais forte que o arrependimento." Quando ela começou a tocar, Miguel não aguentou. As notas pareciam gritar dentro dele. Saiu para o pátio e chorou como uma criança. A irmã Teresa apareceu, como se soubesse: "Ainda há tempo, Miguel. A verdade liberta." Ele respondeu com a voz embargada: "E o perdão? Ele existe para monstros?" "O perdão", disse ela com ternura, "existe para quem o busca com o coração despido." Na manhã seguinte, Miguel decidiu escrever uma carta. Nela confessava tudo: o acidente, a culpa, os anos de silêncio. E deixava a carta no piano principal, endereçada a Clara Mendes.
Naquela tarde, quando ela a encontrou, o mundo pareceu desabar. Releu várias vezes o nome, lembrou-se do julgamento, do rosto dele, da raiva que sentira. Mas também lembrou-se das semanas recentes, da bondade, da serenidade, da ajuda. Chorou durante horas. E naquela noite sonhou novamente com a mãe, dizendo: "Filha, a dor só cessa quando o perdão se torna real." Clara procurou Miguel no albergue. Ele estava pronto para ser preso outra vez, se fosse necessário. Mas ao vê-la, ela apenas disse: "Não sei se consigo perdoar agora, mas quero entender por que voltou." Ele respondeu: "Porque descobri que viver com culpa é pior que morrer. Eu precisava olhar nos seus olhos e pedir perdão, não para ser livre, mas para que a sua mãe também possa descansar." Clara chorou. E pela primeira vez sentiu algo que não era raiva, era compaixão. Os meses seguintes foram de silêncio, mas também de transformação. Clara continuou suas aulas. Miguel permaneceu no conservatório, trabalhando com humildade. A notícia da confissão espalhou-se, mas ninguém o expulsou. A cidade, curiosamente, pareceu reagir com empatia. A irmã Teresa dizia: "Quando um coração se ajoelha, o céu inteiro se levanta." Certo dia, Clara convidou Miguel para acompanhá-la até o rio Mondego, o mesmo lugar onde a fotografia fora tirada. Ali, ela colocou flores sobre a água e disse: "A minha mãe acreditava que todo ser humano é capaz de luz, mesmo depois da escuridão. Eu decidi acreditar também." Miguel caiu de joelhos, chorando. Ela o ergueu e o abraçou. "Não posso apagar o passado, mas posso impedir que ele destrua o presente." Naquela tarde, algo mudou dentro de Miguel. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma paz que pensava ter perdido para sempre. Ao olhar para o reflexo do céu no rio, ele notou um detalhe que parecia um sinal. Um raio de sol solitário atravessava as nuvens espessas, iluminando exatamente o ponto onde ele e Clara estavam. Clara, percebendo o olhar dele, sorriu com uma ternura que curava. "Vê?" ela disse suavemente. "Às vezes até o céu perdoa." Aquelas palavras ecoaram em Miguel, não como um julgamento, mas como uma permissão para se libertar. Dias depois, uma carta apareceu no conservatório. Era de Miguel. Nela, ele agradecia a todos, especialmente a Clara, pela paciência e pelo amor. Anunciava que estava partindo para o interior, para um lugar simples, onde dedicaria seus dias a ajudar em um lar de idosos administrado por freiras. Ele precisava encontrar um novo propósito, longe dos fantasmas do passado. Clara chorou ao ler a carta. Eram lágrimas de saudade, mas também de alívio e orgulho. No fundo do seu coração, ela sabia. Ele finalmente tinha se redimido. A música havia cumprido seu papel. Passaram-se anos. A vida no conservatório seguiu seu curso, mas a memória de Miguel e daquele concerto inesquecível permanecia. Um dia, uma surpresa transformou o lugar. Uma generosa doação anônima chegou, com fundos suficientes para construir uma nova e moderna sala de música. Ninguém sabia quem era o benfeitor, mas em uma pequena placa de bronze, discretamente posicionada no canto da sala, uma inscrição revelava tudo: "Para que o amor sobreviva à dor." Clara não precisava de mais nenhuma prova. Era ele. Todas as tardes, quando o sol começava a se pôr sobre a bela cidade de Coimbra, tingindo o céu de laranja e dourado, Clara sentava-se ao piano. Seus dedos dançavam sobre as teclas, tocando a mesma melodia do concerto, aquela que uniu e separou duas almas. A luz do fim de tarde atravessava os vitrais coloridos da nova sala, banhando o piano e o rosto dela com um brilho quase sagrado. E naquele silêncio luminoso, parecia haver algo maior, uma presença invisível, como se duas almas, a dele e a dela, finalmente tivessem sido perdoadas e estivessem em paz. E assim, a história de Miguel e Clara chega ao fim.
Uma jornada que nos ensina muito mais do que apenas sobre culpa e arrependimento. Ela fala sobre o poder silencioso e transformador do perdão, da fé inabalável e da redenção que todos buscamos. Porque às vezes o verdadeiro milagre não desce dos céus em forma de raio de luz. Ele nasce discretamente dentro do coração humano, no exato instante em que alguém encontra a coragem de amar de novo, mesmo depois de ter enfrentado a mais profunda das dores. Se esta história tocou o seu coração, guarde esta mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. Sempre existe uma luz, por menor que seja, esperando o momento certo para brilhar, mesmo nas noites mais escuras da nossa alma. Nós, do canal Luz de Histórias, queremos agradecer imensamente por você ter ficado conosco até aqui. Cada minuto da sua atenção, cada comentário e cada emoção compartilhada é o que nos move. Este canal existe porque acreditamos, assim como você, na força das histórias que curam, inspiram e nos transformam em versões melhores de nós mesmos. Se esta mensagem ressoou com você, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que sentiu, ou se já viveu uma experiência que te fez reencontrar a fé no perdão e no recomeço. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal Luz de Histórias para continuar recebendo mensagens de amor, esperança e renovação. Porque aqui, cada história é uma pequena chama. E juntas elas iluminam o caminho de todos que precisam de um pouco mais de luz. Vemo-nos no próximo vídeo.